Neste vídeo vou procurar ser muito breve, falando sobre um assunto que faz correr bastante tinta. Qual é a diferença entre o uso de double quotes e single quotes no PHP? Esta é uma matéria que já fez correr muita tinta através da internet, uma vez que a utilização de single quotes ou aspas simples ou double quotes, aspas duplas, por vezes pode criar uma certa confusão. Na sua aplicação, é relativamente simples de entender. No entanto, há uma discussão relacionada com a questão da performance. Bom, vamos aqui mostrar um exemplo muito simples. Eu criei aqui uma estrutura de uma página HTML muito simples, na qual inseri dois blocos de PHP. Também muito simples. Dois blocos que são nada mais, nada menos do que dois parágrafos, a partir dos quais o PHP faz uma instrução echo. A única diferença entre as duas instruções é que esta tem single quotes, ou aspas simples, e esta tem double quotes. Vamos aqui guardar este fecheiro com o index.php e vamos testar aqui no nosso localhost. E como podem observar, no nosso localhost, ok, vamos colocar aqui localhost. Como podem ver, as duas frases aparecem de uma forma absolutamente normal. Portanto, até aqui nada que impeça de utilizar uma ou outra versão. No entanto, há uma diferença significativa entre as duas versões. Neste caso, sempre que utilizamos single quotes, o texto que estiver dentro das single quotes é apresentado ipsis verbis, isto é apresentado exatamente da forma como nós o escrevermos. Ora, o que é que isto significa dizer em contraponto com as double quotes? Significa que no caso das double quotes, o que o PHP faz é o seguinte: sempre que encontra uma string iniciada e finalizada com double quotes, o PHP vai analisar o conteúdo dessa string e vai procurar fazer um parse, isto é, vai tentar executar código que eventualmente possa existir dentro das double quotes ou das aspas duplas. Como é que nós podemos verificar isto na prática? Bom, vamos ver em primeiro lugar uma discussão que se coloca, que é: ok, então, mas se eu colocar aqui texto exatamente e ele vai ser apresentado exatamente como aqui está, o que é que acontece se eu colocar aqui uma tag de HTML, como por exemplo strong? Okay? O strong vai permitir transformar o texto em texto mais grosso, ok? Mais a negrito. Eu vou colocar aqui o strong nas duas e vamos ver se existe alguma diferença. Porque quando falamos em parse ou em análise do conteúdo da string, o que estamos a falar é da análise do conteúdo relativamente ao PHP e não relativamente ao HTML. Então significa isto que se nós tivermos este tipo de inscrição aqui dentro, ok, estes elementos do HTML, não vamos ter qualquer problema em qualquer um dos exemplos. E portanto, HTML dentro, ou tags de HTML dentro de single quotes ou double quotes, não há qualquer problema. O problema coloca-se, por exemplo, quando nós queremos apresentar o valor de uma variável. Vamos então fazer aqui o seguinte: vamos aqui voltar atrás, vamos retirar o single quotes e o que nós vamos fazer aqui é criar uma variável. Neste caso, em cada um dos blocos. Portanto, vamos ter aqui uma var1, à qual vou dar o valor João. E aqui vamos criar uma var2, porque não podemos criar a var1, que já existe ali. Vai ser igual a Luís. O que vai acontecer é o seguinte: se eu quiser por alguma razão apresentar aqui o valor da minha variável, eu poderia fazê-lo da seguinte forma: nome, e agora colocar aqui var1. E isto é válido. Reparem o que é que vai acontecer no caso concreto desta expressão. Eu vou aqui refrescar e cá está nome João. O que acontece, no entanto, é que eu estou a fazer uma concatenação e, portanto, estou a pedir neste caso, ao processador do PHP, que construa, a partir desta instrução, a string final, que é a concatenação, o conjunto de nome mais o valor. No caso concreto aqui das double quotes, eu posso fazer de uma forma diferente. Isto é, eu posso colocar aqui nome e depois, simplesmente no interior do código, eu posso colocar o nome da variável, var2.
Como podem observar, o próprio Notepad++, neste caso o editor que eu estou a usar, reconhece que existe aqui uma diferença. Reparem que se eu, em vez da concatenação, colocar aqui var1 e fechar as single quotes, reparem que o próprio PHP, ou melhor, o próprio Notepad, vai descobrir que há aqui uma pequena diferença. Isto é, esta string que está aqui, ou esta parte da string, vai ser avaliada pelo interpretador de PHP como sendo um valor que vai ter que ser substituído pelo valor da variável. Vamos verificar aqui o que é que acontece. Então, se eu agora refrescar, reparem que no caso dos single quotes, nome e depois var1 aparece exatamente da mesma forma como eu escrevi. No caso das double quotes, o PHP analisa o conteúdo, verifica que existe dentro da string uma variável, ou a chamada à utilização de uma variável, e vai apresentá-la. Okay? Esta é uma das principais diferenças relativamente à utilização de single quotes e double quotes. Uma outra diferença, que eu não vou estar aqui a especificar muito em detalhe, porque qualquer um poderá consultar, é a forma como os caracteres de escape são utilizados. O que é que são os caracteres de escape? Vamos imaginar que eu queria colocar aqui O'Reilly. Ok? O'Reilly é uma marca conhecida de manuais de programação. Mas vamos aqui verificar o seguinte. Como podem observar, nas single quotes, eu assim que coloquei aqui um apóstrofe, há aqui um problema de criação desta expressão. E, portanto, se eu agora guardar e tentar aqui refrescar a minha página, vamos ter um erro de parsing, ok? E quando falamos em parse error, significa interpretação da linguagem. Como é que nós podemos resolver aqui? Muito simples, com o caractere de escape, que é a barra. Okay? Assim que nós colocamos a barra, esta barra não vai ser interpretada, vai sim permitir que o apóstrofe possa ser utilizado. E por conseguinte, se eu agora refrescar, já posso ter o O'Reilly. Testemos a mesma circunstância, mas desta feita aqui no double quotes. Neste caso, nas aspas duplas, nós poderemos simplesmente colocar O'Reilly sem qualquer problema. Okay? Porque estamos a utilizar uma aspa simples ali naquele caso e, portanto, vamos ter aqui nome O'Reilly, e falta aqui os dois pontos, mas não tem qualquer problema. A grande questão que se coloca aqui também na diferença entre a utilização de single quotes e double quotes está muito bem explicada no manual do PHP e que diz respeito aqui à parte das strings. Portanto, se quiserem copiar diretamente esta URL, portanto aquela localização, vão encontrar aqui uma explicação entre aspas simples e aspas duplas. E quando clicam aqui em aspas simples, ele explica aqui muito claramente o que é que significa isto e explica fundamentalmente, relativamente às aspas duplas, que existe a possibilidade de nós podermos utilizar as sequências de escape. Ora, estas sequências de escape, na esmagadora maioria dos casos, não vão ter repercussões na apresentação visual da nossa página. Mas, por exemplo, se nós estivermos a construir um ficheiro de texto que vamos guardar no nosso servidor, e esse ficheiro de texto vai ser construído através de instruções de PHP, aí sim nós poderemos utilizar estes caracteres de escape que permitem criar novas linhas, retornar o carro, significa retornar ao fim da nova linha, colocar um novo parágrafo, colocar uma tab horizontal, ok? Ou colocar uma tab vertical a partir da versão 5.2.5 do PHP. E, portanto, está aqui uma descrição bastante pormenorizada de um conjunto de caracteres que podem ser inseridos dentro das aspas duplas, mas que só terão repercussões na construção de ficheiros, por exemplo, se nós os colocarmos dentro dessas aspas duplas. Se nós os usarmos dentro das aspas simples, estes caracteres puro e simplesmente vão ser apresentados da mesma forma. Vamos ver aqui, por exemplo, só para fechar este vídeo, o que é que acontece se eu colocar o /n em cada um destes exemplos que eu aqui tenho. Okay? Vamos aqui simplificar o código. Neste caso eu vou retirar daqui esta variável. Podem fazer Ctrl L, desaparece também a linha. E vamos fazer aqui simplesmente isto. O texto, ok? Vamos aqui copiar esta parte do texto e vamos colar aqui em cima. Ora, o que aconteceria em termos genéricos seria... eu ao colocar ali o /n, significaria que eu iria criar uma nova linha, não no contexto da apresentação visual da página, mas no contexto da gravação do texto num ficheiro de texto, ok? E, portanto, /n aqui não significa a mesma coisa do que colocar um break de
HTML, ok? São circunstâncias diferentes. Então o que acontece aqui é o seguinte, reparem como o PHP vai interpretar o código que está dentro das double quotes. E aqui isto deveria ser apresentado da mesma forma, mas na realidade não vai ser. Reparem que aqui nas single quotes o texto é colocado lá e não há qualquer espécie de interpretação. Nas double quotes o PHP sabe que este caractere de escape é para a criação de uma nova linha, no caso da gravação de um ficheiro de texto, e por esse motivo não o apresentou. Convém de facto consultarem com alguma cautela, com alguma curiosidade, esta matéria que aqui está muito bem apresentada com exemplos, para que não sejam surpreendidos no futuro com a utilização de single quotes e double quotes, sendo que, sempre que possível, deverão utilizar as single quotes para que o grau de performance da vossa página web não seja comprometido. Obviamente que atualmente nós estamos a falar de um elevado grau de processamento, o que significa que se nós tivermos meia dúzia de strings que estão com double quotes, não será certamente por isso que o PHP vai atrasar muito no processamento da página. Mas num caso muito extremo em que nós teríamos milhares de apresentações de dados, a utilização de single quotes vai ser muito mais rápida do que de double quotes, porque se o PHP vai ter que analisar em cada uma das instruções que tem double quotes, se existem ou não variáveis, se existem ou não caracteres de escape, obviamente que isso vai criar um sobrecarregar de processamento do lado do servidor. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like, subscreva o canal, partilhe nas redes sociais e deixe ficar o seu comentário. Todas as sugestões e informações complementares são sempre bem-vindas.